Bom, gente, hoje nós vamos começar uma outra frente de física, né? Nós vamos estar estudando aí uma frente relativa à elétrica, a famosa física 3, que talvez é onde o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. Eu vou apresentar essa parte com muita calma, então vão ser várias aulas, tentar fazer umas aulas aí de 20 minutos, umas coisas pequenas, tá? Para a gente começar bem devagar, porque aqui o problema é que você já quer entender tudo de uma vez e aí embola as coisas, perfeito? Então, primeira coisa para a gente começar o estudo da frente da elétrica é a gente começar a entender um pouquinho sobre a chamada carga elétrica, ok? Essa aula ela vai ser bem básica, na verdade as aulas de elétrica são básicas mesmo, mas assim, para ficar bem claro o que a gente quer. Então vamos lá, a gente vai estudar carga elétrica. Eu não vou me aprofundar em histórico de descobrimento, de não sei o que, de máquina elétrica, porque isso não importa para a gente resolver o exercício. Eu acho que aqui você está a fim de aprender a fazer questões, a fim de aprender a física, mas assim, se você quiser estudar a história das coisas e tal, você compra um livro de história da física, tem vários, lê e aprende. Aqui a questão é resolver exercício e entender como é que essa coisa funciona. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre carga elétrica é que a gente tem que lembrar que um corpo ele pode ser eletrizado, ok? Talvez antes disso seja mais interessante a gente lembrar o seguinte, que a primeira coisa que você estuda na química talvez seja a atomística. E na atomística a gente tem um modelo, né, um modelo padrão de átomo, que a gente costuma desenhar ele mais ou menos assim. A gente sabe que a gente tem um núcleo X lá, e aí em volta dele a gente tem a eletrosfera, né? A gente tem a eletrosfera, blá blá blá. E aqui dentro a gente sabe que a gente tem, né? Dentro assim, esse núcleo é meio imaginário, né? A gente tem partículas com cargas positivas, né? Que você chama de prótons. A gente tem os chamados nêutrons, que não possuem carga elementar, né? E a gente tem aqui em volta os elétrons. Tudo bem? Perfeito? Então a gente sabe disso, coisa básica. A gente tem os elétrons aqui na nossa eletrosfera. Você aprende a distribuir isso lá na química, enfim, você aprende a evolução disso, modelo de Dalton, modelo lá, até chegar mais ou menos no modelo atual. Então o que que acontece? Aqui eu preciso que você se lembre de coisas básicas. Primeiro, que o elétron está na eletrosfera, então ele é, entre aspas, livre para se mover. Claro que ele está preso dentro de uma força elétrica aqui, mas enfim, ele é o cara que se move. Então o elétron é que vai ser responsável por mudar a carga de um corpo, tudo bem? Esse elétron aqui, deixa eu desenhar esse negócio lá. Deixa eu desenhar esse elétron aqui de um jeito melhor. O elétron aqui é que vai ser responsável por alterar a carga do corpo, perfeito? Ou seja, eu preciso que você saiba, que você não tenha dúvida de que se eu tenho um corpo qualquer, sei lá, um corpo X, desenhei aqui, eu te falar que esse corpo está eletrizado positivamente, o que tem que vir na sua cabeça é que esse corpo, na verdade, o que aconteceu? Ele ganhou prótons, pelo amor de Deus, né? Você tem que saber que ele perdeu elétrons, perfeito? Ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou com esse excesso de prótons. E se eu tiver uma situação no qual um corpo qualquer, eu viro para você e falo que esse cara está eletrizado negativamente, você vai ter que pensar que esse cara está com um excesso de elétrons. Ou seja, esse cara, para ficar com excesso de elétrons, ele não perdeu prótons. Ele ganhou elétrons. Isso daqui parece básico, mas tem gente que pira o cabeção quando a gente vai ficar, né, quando a matéria fica um pouco mais densa. Então, quem está movendo é elétrons. Quem se move é elétrons. Quem muda a carga de um corpo é elétron. Perfeito? Ok? Gravou isso daí? Vamos lá para os conceitinhos básicos.
Você está cansado de saber que existem 3 partículas elementares básicas para você saber. Nós aqui não estamos num curso de ensino superior. Então, pegando o básico, para começar do básico, nós sabemos que nós temos, né, os que eu já coloquei aqui para vocês, os prótons, nós temos os elétrons, e nós temos esse cara, que são, né, a carga neutra, são os nêutrons. Tudo bem? Gravou isso daqui, né? Próton, por convenção, a gente considera que ele tem uma carga positiva. Elétrons, por convenção, a gente considera que ele tem uma carga negativa. Ah, mas ele não tem. É claro que ele tem, porque todo o nosso modelo matemático foi feito com elétrons negativos, mas é um nome que você deu. E a gente não tem carga nos nêutrons, né? A gente não tem essa carga elementar, ele não é positivo nem negativo. O próprio nome dele, né, já diz tudo que ele são os nêutrons. Agora vem uma coisa que você pira o cabeção, confunde, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é o seguinte. Perfeito? Ó, massa M do próton. Maior, menor ou igual à massa do elétron? Pelo amor de Deus. A massa do próton, ela é muito, mas muito maior do que quem? A massa do elétron. Ok? Massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Agora, a carga do próton, a carga de um próton, ela é igual à carga de um próton, vamos colocar aqui o próton, né? Ela é igual à carga do elétron. Perfeito? Só que é óbvio, o elétron possui carga negativa. Então, quando eu falo igual, eu estou pensando em igual em módulo. Tanto que você sabe, imagina um corpo qualquer. Um corpo neutro, você sabe que a quantidade de prótons que ele possui, vamos supor que esse corpo aqui ele tem 2 prótons, para ele ser um corpo neutro, ele tem que ter quantos elétrons? Ele tem que ter 2 elétrons, porque a carga disso aqui é igual à carga disso aqui, e aí resulta num corpo chamado neutro. Cuidado! Tem muita gente, e aí isso confunde a galera no início, e fala que o corpo neutro não possui cargas. Isso está errado. Um corpo neutro é aquele corpo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Perfeito? Tranquilo? Gravou isso daí, né? Bom, e aqui eu tenho um tópico já para a gente já começar a ficar gente grande, e algumas questões, querendo ou não, cobre isso daqui, que é a carga propriamente dita, né? Aliás, vamos falar sobre a carga elementar. Perfeito? Que aí eu acho que vai ficar mais interessante para a gente começar aqui. Se a gente falar da carga elementar, que é um conceito basicosíssimo, eu acabei de te falar que a carga de um próton é igual à carga de um elétron. Mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, a carga elementar, que a gente chama de Ezinho, tem até, parece com o elétron que eu estava desenhando, né? A carga, geralmente quando eu quero representar o elétron, ou eu faço isso aqui, ou eu faço isso aqui, tá?
Quando eu estou só com o Ezinho minúsculo, normalmente é a carga elementar. Então, essa carga elementar, ela é a mesma para os dois. E ela tem um valor. Cara, você não precisa saber esse valor de cor, pelo amor de Deus. Nenhuma prova vai te cobrar isso de cor. A prova vai te dar o valor da carga elementar. Ela vai te falar que a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? E aqui já vem uma informação que é o seguinte. Qual a unidade de carga? A unidade de carga elétrica, vai ser quem? Vai ser, no sistema internacional, o C, que é o Coulomb. Tudo bem? Calma que você ainda vai se acostumar um pouco com essa unidade. Bom, aí é que vem algumas ideias de questões que você tem que ficar esperto, que é o seguinte, que vai falar, né, que eu vou falar um pouquinho sobre o cálculo da carga elétrica. Tudo bem? De um corpo. Como que eu calculo a carga elétrica de um corpo? Cara, é simplesmente isso daqui. Difícil demais. Imagina que eu tenho um corpo qualquer, perfeito? Eu tenho esse corpo, e aí esse corpo ele está carregado em excesso com 5 elétrons. Então, qual que é a carga desse corpo? Bom, para eu saber a carga desse corpo, é só eu pensar. Se eu sei que cada elétron tem uma carga elementar que vale a 1,6, cada elétron tem essa carga, cada elétron e cada próton também, só que com sinal negativo, né? No caso do elétron com sinal negativo, no caso do próton com sinal positivo, cada elétron tem essa carga aqui. Se eu pensar em calcular, eu posso criar uma super fórmula. Olha só, eu estou criando uma fórmula que, na verdade, ela vem de um raciocínio idiota, que é o seguinte. A carga que um corpo tem depende do número de excessos daquela carga que o corpo pode possuir, vezes o E, que é a carga elementar. Então pensa, cara, essa fórmula é a fórmula mais imbecil que existe. Porque se eu quero calcular qual que é a carga desse corpo aqui, a carga dele vai ser número de elétrons em excesso que ele tem é 5, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O que significa que esse 5 ele é simplesmente um número. E esse E tem unidade, que ele é uma grandeza. Então vai dar 30, vai 358, vezes 10 a menos 19 coulombs. É só isso? Aqui você só tem que tomar cuidado o seguinte. Como eu falei para você, essa carga elétrica, para o elétron, a gente considera ela como sendo negativa. Então aqui a gente vai ter uma carga, né? Eu estou falando que o corpo ele tem uma carga de 8, beleza? Vezes 10 a menos 19 coulombs. Difícil aqui? Cara, vocês embolam nisso aqui que não tem tamanho. Só que assim você consegue visualizar. O negócio acontece normalmente, às vezes, quando você está pirando o cabeção, é quando o cara te pede o contrário. Mas é simples, cara. É só você pensar assim. Então, olha só como que você faria aqui agora. O cara vai te dar, aqui é tranquilo, mas o cara te dá, por exemplo, um corpo aqui qualquer. Você não sabe a quantidade que está sobrando aqui. Você não sabe quantos elétrons, quantos prótons ele tem, mas ele te dá uma coisa interessante. Ele fala que um corpo está carregado, por exemplo, com uma carga de 14,4 nanocoulomb. Aí você já pira o cabeção e acha que é a questão mais difícil do planeta. Aí agora ele está te perguntando o seguinte. O cara simplesmente está te perguntando o seguinte. Quantos, né,
quantas cargas tem sobrando, né? Eu não quis falar aqui agora, mas o que acontece? Aqui a gente sabe que a gente tem um mais fantasmagórico, então a gente já sabe que a carga que está sobrando aqui são cargas positivas. E a gente sabe que quem tem essa carga positiva vai ser o próton. Então ele vai te perguntar, né, que tipo de carga está sobrando, quem está sobrando. Então para a gente fazer isso, cara, paia demais. A gente sabe que a carga é igual a N vezes E, do mesmo jeito. Carga, ele me falou que é 14,4 nano, que é um multiplicador de vezes 10 a menos 9. Ok? Então a gente tem que saber esses multiplicadores micro, nano, mili, vezes 10 a menos 9. Tudo bem? Perfeito? Então, continuando aqui, vai ser igual ao número que é o que eu quero achar, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou passar aqui, vai ficar N, esse multiplicador, vai ficar 14,4 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra quando você estudou lá no início potência de 10 na física? É para esse tipo de coisa, para chegar nas questões você já saber como é que faz. Então aqui é simples, é 144 dividido por 16. 144 dividido por 16, nossa, dá bom, que daí dá 9, né? Vezes 10, conservo a base, subtrai os expoentes, que vai dar menos 9 menos 19. Toma muito cuidado com isso. Lembrando que esse menos aqui é da operação matemática. Conservo a base, subtrai os expoentes. Menos 9 menos 19. Então, isso daqui vai dar, vou chegar no resultado que vai dar 9 vezes 10. Aí aqui vai ficar mais 19 com menos 9, 10 a 10. Tudo bem? Coulombs. Ok? Então, acabou. Ó, 10 a 10 Coulomb, ó, eu fazendo merda. 9 vezes 10 a 10, o que é isso? É simplesmente um N, não tem unidade, mas isso quer dizer muita coisa. Isso é o quê? Isso são prótons em excesso. Ok? Pronto. Então, toda vez que você vê dentro da física o cara te falar, ah, eu tenho um corpo Q qualquer, esse corpo tem, por exemplo, uma carga igual a, sei lá, 8 microcoulomb, perfeito? O cara te dá um negócio desse, ele já está te dando, mesmo sem você saber, o número de elétrons que eu tenho, o número de, nesse caso, né, como eu mantive o positivo, a gente tem um mais aqui, o número de prótons que esse cara tem. A pergunta é, como que eu calculo esse número de prótons? Uai, você calcula ele usando isso aqui. Oh, eu estragando o desenho, estragando a forma. Você calcula o próton, os números de próton, usando isso daqui. E muita gente embanana demais com isso daqui. E eu sei por que embanana. Porque confunde isso daqui, ó. É muito comum. Cadê? Isso aqui, ó. Você confunde isso daqui. Perfeito? As massas são diferentes. Porém, as cargas são iguais. A carga de um próton equivale à carga de um elétron. Quem está falando isso? Porque eles possuem a mesma carga elementar. Esses dois caras têm a mesma carguinha elementar, cujo valor você sabe. Lembrando que para o elétron, a carga elementar para o elétron, a gente usa um sinalzinho negativo na frente. A carga para o próton, a gente usa um sinalzinho positivo,
perfeito? Para manter aí a convenção que a gente tinha falado um pouquinho no início. Espero que tenha ficado claro essa parte inicial. Nós vamos desvendar, né? Lembrando que todo esse quadro aqui, eu deixo ele disponível para você, tá? Eu deixo ele aí, você consegue acessar. Isso daqui é uma introdução básica. Por quê? Porque eu preciso caminhar com você de forma básica, tá? Eu preciso caminhar com você para que você entenda essas coisas não se embananem, ok? Por isso que eu tento fazer vídeos um pouquinho mais curtinhos, ok? Bom, se você gostou aí, dá uma ajuda, compartilha. Se você não gostou, dá um dislike aí e fala por quê. E acompanhe o próximo vídeo, perfeito? Muito obrigado.